mamãe, eu passei um culto ali, eu vi os irmãos falando uma língua que eu nunca vi na vida. Ela dizia: Adriano, se tu orar, Deus também pode te dar. Então, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a pedir. Sabe o que Deus fez? Me apresentou na minha cidade alguns jovens que também tinham recebido o poder real, tinham recebido o poder em ação, e eles começaram a me arrastar para os congressos da igreja deles, começou a me arrastar para orar no monte, para orar no vale, e eu comecei a ir orar com eles. Só que chegou um tempo que eu fiquei com tanta sede, que eu falei: eu não me conformo. Todos os sábados à noite, a igreja que eu congregava tinha reunião com os jovens. Era diferente do culto aqui em São Paulo, não era igual nós fazemos o culto aqui. O líder de jovens se reunia com os jovens, sentava com os jovens e ia palestrar, ia conversar. Aleluia. Ele pegava o violãozinho dele e começava a tocar alguns louvores. Um sábado à noite eu cheguei na igreja e eu falei para o líder de jovens, que também era co-pastor da igreja e que também era ministro de louvor, eu falei para ele: ó, aquela salinha ali dos jovens que é usado para a escola dominical, o senhor me permite eu entrar para orar hoje? Eu preciso orar. Ele falou: pode entrar, Adriano. Ele não sabia o meu propósito. Eu entrei para a salinha, fechei a porta, enquanto lá dentro da igreja grande, os jovens estão lá conversando com o líder de jovens, eu me ajoelhei na salinha e eu falei para Deus: Deus, hoje eu só saio desta sala falando aquelas línguas que os irmãos das Assembleias de Deus, ele fala. Só que eu havia me reconciliado há pouco tempo, não conhecia muitas escrituras, e eu tinha aprendido em algumas igrejas que eu passei, porque quando tinha congresso, o pregador dizia: vem pra frente, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia pra frente, suava a camisa, porque ele dizia: se você quiser ser batizado, tem que ficar dando glória. Aí eu ficava glória, 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 suava a camisa e nada. Eu me ajoelhei na sala e falei: hoje eu só saí daqui falando aquelas línguas. E eu comecei: glória, 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 porque eu não sabia orar, só lembrei do que os irmãos falaram. Hoje eu entendo, se eu falar glória, Jesus pode te batizar, mas se eu não falar, ele batiza do mesmo jeito, porque o poder dele está em ação, está em movimento, e ninguém pode paralisar ou pôr limite no poder dele. Ele pode batizar aqui, pode batizar na rua, pode batizar na feira, pode estar acordado, ele te batiza, pode estar dormindo, ele te batiza do mesmo jeito. Ajoelhado na salinha, comecei: glória, 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 glória. Daqui a pouquinho a minha língua enrolou, e ao invés de falar glória, eu dizia: glória, 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 glória. Eu parei, e o suor descendo. Daqui a pouquinho, quando eu comecei: glória, glória, a atmosfera, pastor Fernando, da sala que eu estava, começou a mudar. Porque quando ele chega no culto, a atmosfera muda. Pode dar o peso que for, o povo pode estar desligado, mas quando ele chega na casa, a atmosfera muda. Até quem é carnal presta atenção na palavra. Até quem não gosta de Bíblia começa a prestar atenção na palavra. A atmosfera começou a mudar dentro da sala. Quando a atmosfera mudou, a alegria tomou conta da minha alma. Era novidade para mim. E sabe o que aconteceu? Jesus me batizou com o Espírito Santo. Lá dentro da salinha, a língua enrolou. Comecei a repetir a mesma língua. Alegria na alma. Só que eu pensei: agora vai complicar pro meu lado, porque aqui na igreja ninguém crê, ninguém acredita. Como é que vai ser agora? Saí todo desconfiado da sala. O que foi, Adriano? Nada aconteceu. Saindo pra casa, na rua, a alegria foi tanta na minha alma que eu estava andando na rua e falando línguas estranhas. Cheguei em casa 10 horas da noite, abri a Bíblia para ler e só saía línguas estranhas. 11 horas da noite, tentei ler a Bíblia e só saía línguas estranhas. Meia-noite, tentei ler a Bíblia e só saía línguas estranhas. 1 hora da manhã, tentei ler a Bíblia e só saía línguas estranhas. 2 horas da manhã, tentei ler a Bíblia e só saía línguas estranhas. Porque recebi poder real, recebi poder em ação. Quando eu recebi este poder, dava 10 horas da noite, dava 11 horas da noite. Sabe o que eu comecei a fazer toda noite? Não era ir assistir, eu ia para as esquinas da minha cidade, próximos a escolas, e os jovens, quando saíam da escola, eu falava: ei jovem, Jesus te ama. Não sabia pregar, mas sabia falar: Jesus te ama. E nesse negócio de Jesus te ama, tem um colega que está crente na presença de Deus até hoje, porque recebi poder real e não aguentei mais ficar quieto. Só